Gente, que bom chegar por aqui. Mais uma live essa semana. Se você não conseguiu estar ontem, assista a live de ontem. Foi incrível, um bate-papo que durou até mais tempo do que a live teria, né? Porque rendeu muito. Nós falamos sobre como escrever o seu projeto do zero, como criar o seu projeto do zero. E hoje nós vamos falar sobre como transformar o seu Instagram na sua casa, naquele lugar em que você recebe muito bem as pessoas, em que você acolhe muito bem as pessoas e por isso elas querem sempre voltar. E aí nós conquistamos mais clientes, nós conseguimos desenvolver melhor o nosso trabalho, nós conseguimos nos mostrar melhor para as pessoas, porque o nosso perfil, ele é um lugar que tem a nossa cara, que tem a nossa identidade, a nossa personalidade. Então, que bom que vocês estão chegando. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Eu estou muito feliz de começar essa live hoje. Para nós sempre termos essa troca, essa oportunidade de falarmos sobre várias coisas. Vocês sabem que eu sou arte terapeuta, eu falo muito aqui com vocês sobre arte terapia para terapeutas, arte terapia para as mulheres de forma em geral. E sobre alguns temas que conversam com a arte terapia, porque como uma mulher multipotencial, eu tenho aí vários interesses, e esses interesses eles foram se juntando, eles foram criando aí uma conexão com o trabalho que eu exerço, com o trabalho que eu ofereço. Mas como eu recebo recebo muitas perguntas de vocês sobre como trabalhar com a sua terapia, e não só com a arte terapia, né? Como fazer com que a sua terapia chegue a outras pessoas, com que você conquiste clientes, com que você consiga se mostrar, com que o seu trabalho seja conhecido e reconhecido, né? Então, muitas de vocês me mandam às vezes lá um inbox: Flávia, eu gosto muito do seu trabalho, eu gosto da forma como você fala, eu cheguei até você, eu queria saber como é que eu consigo vencer alguns desafios para me colocar no mundo com esse trabalho que eu amo fazer. E esse tem sido um grande desafio de muitas de nós, né? Assim como eu, muitas mulheres experimentaram depois da pandemia essa insatisfação com aquilo que está fazendo. Olha, eu não quero mais fazer esse trabalho, eu não quero mais viver desse jeito, eu preciso me reinventar, preciso fazer uma transição de carreira, eu preciso viver daquilo que eu amo, ou eu preciso continuar mantendo lá a minha renda, o meu trabalho, mas investir mais, não só em conhecimento, em aprender sobre isso, mas em trabalhar, em praticar, em exercer essa profissão, porque muitas de vocês estão fazendo aí aulas e cursos das mais diversas terapias. Aqui eu falo muito com as artes terapeutas, mas também falo muito com as terapeutas holísticas de uma maneira geral, consteladoras, reikianas, muitas mulheres que me seguem aqui, que vêm de outras terapias e que se afinizam com a arte, e a gente acaba conversando, assim como a arte terapia abraça bastante várias outras terapias complementares e integrativas. Então, eu sempre fico com essa questão, né? Como que eu posso ajudar vocês a fazerem um processo que eu fiz há algum tempo atrás, não tanto tempo assim. A minha conta aqui no Instagram, ela começa na pandemia, ainda como uma conta pessoal, compartilhando as fotos, né, compartilhando as insatisfações, compartilhando os memes. Depois é que eu fui percebendo que o Instagram era uma ferramenta de trabalho, que era uma ferramenta de divulgação. Eu usava ainda muito o Facebook, isso entrega a idade, mas é verdade, eu usava ainda muito o Facebook. Então eu comecei a perceber que para divulgar aquilo que eu quero fazer, que eu gosto e que eu amo fazer, o Instagram era uma ferramenta.
e eu comecei a tentar usar isso da melhor forma possível, mas eu não dominava bem a ferramenta. Então o que acontecia? Postava ali uma arte, postava daqui a pouco, daqui a um tempo, outra coisa, e eu achava que aquilo ia trazer algum resultado. E a maioria de nós comete esse erro, né? Então hoje nós vamos falar sobre como que a gente pega essa ferramenta na qual nós passamos tanto tempo dos nossos dias, porque muitas de nós, quando acorda, a primeira coisa que faz já é dar uma olhadinha na conta do Instagram, das suas redes sociais de uma maneira geral. Então, como a gente pode usar essas ferramentas para agregar o nosso trabalho, para que a gente possa divulgar o nosso fazer, o nosso servir, e para que as pessoas possam então dizer, olha, eu conheço uma terapeuta que faz tal trabalho e que ela é muito boa, eu gosto do que ela fala, eu gosto da forma como ela explica, eu gosto do que ela faz e eu vou chamá-la para fazer esse trabalho comigo. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso e eu quero começar contando para vocês que eu preparei um material incrível e que esse material ele vai ficar disponível para vocês ao final dessa live. Então, lá no finalzinho eu vou dar as dicas de como vocês vão baixar esse material para que vocês possam colocar em prática e começar 2023 fazendo algo novo na sua vida. Se você ainda não usa o Instagram como ferramenta de trabalho, como ferramenta de divulgação das suas terapias, então hoje você vai aprender a começar a usar isso de uma maneira que seja mais atrativa e que seja produtiva para você, né? E para os seus clientes. Então a gente começa falando um pouquinho sobre os erros que nós cometemos quando nós chegamos a essa rede social e quando nós achamos que estamos divulgando o nosso trabalho e na verdade nós não estamos fazendo isso, ou não pelo menos de uma forma que nos traga resultados. Ontem eu comentei aqui com vocês que eu fazia, né, uma arte toda bonitinha e colocava, eu nem sabia usar o Canva ainda, eu usava o PowerPoint, eu salvava em formato de foto, colocava no Instagram, colocava no Facebook e esperava que várias pessoas fossem surgir interessadas no produto que eu estava vendendo, no curso, na vivência, na palestra ou até no processo terapêutico, né? Para marcar, para agendar uma entrevista, uma sessão. E isso não acontecia. E eu ficava muito frustrada, eu ficava sempre me perguntando o que tinha de errado em mim. O que eu não estava fazendo de bom? E isso conversa muito com as nossas crenças. A gente tem, muitas vezes, esse hábito ruim, né, de nos criticarmos em primeiro lugar. Então, olha, não deu certo, eu divulguei, não apareceu ninguém nos primeiros 30 minutos, eu estou errada, eu estou fazendo alguma coisa errada. E eu não percebia que o que eu estava errando era não dominar a ferramenta, era não dominar a linguagem, era não dominar essa técnica. Então imagina que você vai para um outro país e que nesse país você precisa se comunicar, mas você não sabe o idioma, você não conhece aquele idioma. O que vai acontecer? Provavelmente você vai passar por algumas dificuldades. Eu vou contar para vocês que eu fui para o Chile um pouquinho antes da pandemia estourar e que eu achava que eu ia me dar super bem, porque espanhol e português, né, ia ser fácil de entender. E quando eu cheguei lá, eu não falo nada de espanhol, as pessoas falavam e eu não conseguia compreender praticamente nada. Então, eu só sabia dizer, nossa, eu não estou entendendo, eu não estou entendendo. Então, imagina que o Instagram, ele é como esse país com uma língua diferente que você não compreende se você, assim como eu,
era leiga ou é leiga e está começando a descobrir agora como é que você usa o Instagram como uma ferramenta. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Apareceu para mim aqui que o vídeo estava pausado. Me digam se sim, alguém pode digitar aí se está me vendo e me ouvindo bem. Alguém curtiu aqui? Talvez sim. Apareceu para mim aqui que tinha pausado, então espero estão ouvindo. Que bom, que bom. Então, ótimo. Então, vamos continuar. Então, o que você faz quando você chega nesse país diferente, nesse lugar diferente? Você precisa descobrir como que as coisas funcionam, como que você se comunica, né? E aí, quando a gente chega aqui no Instagram e a gente quer vender o nosso serviço, a gente também precisa se abrir para isso. Qual é o primeiro erro que a gente comete, então, quando fazemos uma conta e queremos divulgar as nossas terapias, queremos falar sobre o nosso trabalho, para que as pessoas possam contratar os nossos serviços? O primeiro erro é você construir, na hora que você foi lá fazer sua conta no Instagram, você fazer uma conta privada. Então, perceba, depois que essa live aqui acabar, se você não tem certeza se a sua conta é privada ou não, o que é isso, Flávia? As pessoas que acessam a sua conta são qualquer pessoa, é qualquer público, ou são só amigos? As pessoas precisam te mandar um convite para você aceitar se elas podem te seguir ou não. Se elas mandam um convite para você, a sua conta é privada. Então, isso, para quem está querendo trabalhar com o Instagram, não é bom. Nós queremos que o maior número de pessoas possam ver o que a gente faz, possam ver o que a gente publica. Então, você precisa transformar a sua conta numa conta profissional, numa conta comercial. E aí você precisa ir lá nas ferramentas do Instagram. Quem quiser depois, Flávia, não sei como fazer isso. Entra no meu WhatsApp, me manda uma mensagem que eu tenho um material para mandar para vocês. Mas esse é o primeiro erro. Então, sua conta é uma conta de trabalho? Se ela não é uma conta de trabalho, você precisa transformar a sua conta agora. Assim que essa live acabar, você vai nas configurações do seu Instagram e vai transformar a sua conta numa conta de trabalho, numa conta profissional, onde você vai conseguir não só permitir que todas as pessoas possam ver o seu perfil, mas você vai ter acesso às métricas, você vai conseguir ver quantas curtidas você tem por mês, quantos insights, né, o Instagram vai te dar sobre o público que te segue. A maioria é homem, é mulher, a maioria é de que cidade, é de que estado, é de que país. Então você consegue construir todo um trabalho baseado nas informações que a própria plataforma te dá, que o próprio aplicativo te dá. Esse é o primeiro erro, então. Então, qual é a solução, Flávia? O que eu preciso fazer para que eu possa transformar o meu Instagram numa conta profissional, onde as pessoas vão chegar e vão ver tudo aquilo que eu publico? O primeiro passo é esse. Se o seu Instagram ele é privado, ele é só para os amigos, ele é só por convite, você precisa mudar isso hoje. Porque as pessoas que não te conhecem, elas não vão esperar você aceitar um convite para ela poder ver o que você tem publicado, o que você tem feito. E aí você acaba perdendo uma cliente em potencial. Qual que é o segundo erro que a gente comete? E eu vejo isso muito acontecer por aqui. Quando nós postamos coisas sem foco nenhum, assuntos aleatórios. Então você tem uma conta que uma hora você está falando sobre a sua terapia, outra hora você está falando sobre política, outra hora você está falando sobre a sua família, outra hora você está falando sobre calor. Então as pessoas ficam confusas quando elas chegam à sua conta. Por que elas ficam confusas? Porque já viram como que como nós somos, nós pegamos o celular e nós fazemos o movimento de rodar. Nós vamos vendo vários conteúdos por segundo. Então, o nosso
os olhos precisa bater ali e sentir atração, se sentir atraído por aquilo. E precisa que seja rápida a compreensão do que aquela pessoa está falando, o que ela faz ali. Então, quando você faz as suas postagens de uma forma muito aleatória e aí em algum momento você coloca lá uma vivência que você está oferecendo, uma oficina que você está oferecendo, mas em volta disso tem várias outras informações de conteúdos que você compartilha de outras pessoas, que você achou interessante e publicou ali, as pessoas não vão entender o que você faz. Então, a primeira coisa, quando a gente vai usar o Instagram para ser a nossa ferramenta profissional, é arrumar a nossa casa. É dizer, olha, aqui é a sala da minha casa, é onde eu recebo os meus convidados, é onde as pessoas vão chegar, vão sentar, vão tomar um café e vão ficar aqui conversando comigo. Então, elas precisam olhar e dizer, nossa, olha, esse perfil é sobre arte terapia, esse perfil é sobre reiki, esse perfil é sobre constelação familiar, esse perfil é sobre papelaria, arte, artesanato, oficinas criativas, sobre aquilo que você faz. Então isso é muito importante. Comece, se o seu Instagram tem vários tipos de conteúdos, de temas diferentes, de coisas que você gosta e você vai compartilhando ali, começa, e você quer usar a sua conta como uma ferramenta profissional, começa a mudar isso. Começa a postar, a fazer uma limpeza na sua casa, a organizar a sua casa, o seu perfil, e começa a postar coisas que tenham relação com o trabalho que você oferece. Isso não quer dizer que nós não possamos falar dos nossos interesses, né? Que nós não possamos ser multipotenciais. Eu, por exemplo, aqui, vocês sabem que eu não falo só sobre atendimento arte terapêutico. Eu falo sobre, hoje, por exemplo, estou falando sobre como você transformar o seu Instagram, a sua página, num perfil profissional que atrai clientes para você. Então, eu falo com terapeutas e eu estou falando sobre o uso de uma tecnologia. Eu falo sobre sagrado feminino, sobre espiritualidade, sobre tarô, sobre esoterismo, mas todos esses conteúdos, eles têm um elemento de conexão, que eu falo para o público feminino, e eu falo de uma arte terapia que é integrativa, que olha o corpo, a alma e a mente. Então, no momento em que eu estou falando sobre isso, eu estou falando que, olha, aqui você vai encontrar conteúdos que digam respeito à sua vida espiritual, porque a arte terapia que eu pratico trabalha também a espiritualidade. Aqui você vai encontrar conteúdos que falem sobre o seu corpo, sobre o autocuidado, sobre dança, sobre movimento, sobre a psicossomática, porque eu acredito que na arte terapia o corpo é um símbolo. Então, eu trago conteúdos sobre o corpo. Aqui você vai encontrar conteúdos que estão relacionados a uma espiritualidade feminina. Então eu vou falar das religiões de uma maneira muito diversa. Por quê? Porque eu acredito numa espiritualidade livre. Então eu trago, e isso está associado às questões históricas e políticas que tem a ver com o mundo, o universo das mulheres. Então o meu público, a minha protagonista aqui desse perfil são vocês, mulheres, que são ou mulheres em busca de autoconhecimento ou mulheres terapeutas em busca de conhecimento para se melhorar ou para se transformar enquanto pessoa, enquanto profissional. O que você faz no seu perfil quando você vai postar? Você tem essa visão? Você diz assim, nossa, eu vou postar esse conteúdo aqui porque ele serve para o meu público. Ele vai educar o meu público. Ele vai informar o meu público. Ele vai entreter, ele vai divertir o meu público. Ele vai emocionar, ele vai inspirar, ele vai libertar, ele vai motivar o meu público. Então você precisa conhecer bem o seu público, e na live de ontem eu falei sobre isso, e quem não assistiu, depois assiste. Por quê?
Primeira coisa, quando a gente começa a vender o nosso trabalho, é conhecer quem é a nossa protagonista, quem é a nossa persona, para quem que nós estamos falando. E aí, o segundo passo é, você convida essa pessoa para vir à sua casa. E a sua casa é essa conta que você tem na rede social, essa conta no Instagram. E quando ela chega na sua casa, ela dá aquela olhadinha em volta, como a gente faz quando vai ao shopping ou quando vai a um restaurante que tem muitas opções. Você dá aquela olhadinha e diz, não gostei muito daqui, eu vou naquele outro ali que me parece mais atraente, que me parece, tem mais a minha vibe, tem mais a minha cara, né? Então, é a mesma coisa. Nós estamos passando aqui o nosso dedinho, olhando, aparece a sua conta para uma pessoa que poderia ser sua cliente, ela poderia contratar o teu serviço, ela poderia fazer terapia com você. Mas ela olha o seu perfil, ela entende o que você faz, ela gosta do que ela vê, ela percebe que ali é a casa dela, é a vibe dela, que tem conexão com o que ela gosta, o que ela acredita. Então, para isso, a gente precisa investir tempo nessa ferramenta, que é uma super ferramenta de trabalho. Hoje em dia, é através do Instagram que eu divulgo os meus serviços e é através dessa plataforma que eu vivo de arte terapia. Eu não tenho hoje uma outra renda. E eu posso dizer para vocês que dá certo, que funciona. Eu cometi muitos erros. Eu achava que o Instagram era uma vitrine. Vou lá colocar a oficina que eu vou dar e vai encher. Mas não funciona assim. Então a gente precisa aprender como funciona. E eu aprendi um pouquinho. Não vou dizer para vocês que eu sei tudo, porque eu não sou especialista em marketing. Eu estudo marketing digital, empreendedorismo digital, porque eu precisei para que eu pudesse viver desse sonho, dessa vocação que é a arte terapia na minha vida. E eu tô compartilhando um pouquinho com vocês para tirar vocês dessa angústia que às vezes permanece na gente, de querer fazer, de tentar, das coisas não darem certo, ou de você não saber como fazer e nem tentar. Então, um passo a passo, às vezes ilumina muito o caminho. E eu acredito que quando a gente diminui um pouco a angústia e o sofrimento das nossas colegas, isso volta pra gente, com certeza volta de outras formas. Qual que é o terceiro erro, então, que a gente comete quando a gente entra no Instagram e quer usar como rede social e ao mesmo tempo como rede profissional? É tornar o seu perfil muito pessoal. Então, se o seu perfil é um perfil pessoal, que você todo dia, você posta as fotos com a família, os passeios, você posta o seu dia de trabalho, você posta quando você está no ônibus, você posta só sobre a sua vida pessoal e esquece de falar da sua vida profissional, as pessoas ficam achando que aquilo ali é um perfil totalmente pessoal, elas não conseguem fazer essa divisão. E isso é ruim porque cria uma intimidade com as pessoas que seriam suas potenciais clientes. Então, é bom você escolher o que você quer postar da sua vida, né? O que você vai falar da sua vida? Hoje eu vou falar que agora eu fiz uma pausa para um café gostoso. Legal. Agora eu vou falar que eu tô fazendo um passeio com a família. Legal. Mas se você só faz isso o tempo todo e aí em algum momento você decidir que você vai postar uma oficina que você vai dar, uma vivência que você vai dar, ou que a sua agenda tá aberta e que você tá disponível para atendimento, isso não gera conexão, porque as pessoas às vezes elas não entendem exatamente o que aquele perfil está agregando para ela, porque você está trazendo muito conteúdo íntimo, muito conteúdo pessoal. Então, é importante a gente entender que a nossa conta profissional, ela é feita para quê? Pra gente? Não é feita pra gente.
Se você precisa muito da sua conta pessoal para postar tudo que você faz no seu dia, para mostrar para os amigos o que você está fazendo, tenha duas contas. Tem a conta pessoal privada e tem a conta profissional aberta, onde você vai falar muito mais sobre o seu trabalho e sobre as coisas sobre você que interessam ao seu trabalho do que sobre o seu dia a dia em detalhes, nos mínimos detalhes, né? Então, escolha partes do que você quer revelar, se você vai usar uma conta só e o seu objetivo é que essa conta reverta para você clientes, clientela, que as pessoas te conheçam e venham fazer terapia com você. Escolha o que você quer revelar do seu dia e invista em oferecer para sua visita o que há de melhor. Quando a gente recebe alguém na nossa casa, a gente prepara a casa para aquela pessoa, a gente às vezes enfeita a casa, a gente coloca umas flores, a gente faz um bolo, a gente recebe a pessoa e o foco da casa deixa de ser a gente, passa a ser a visita. E aqui no Instagram é a mesma coisa. A gente precisa lembrar que quem está chegando na nossa conta, quem está chegando no nosso perfil, que pode ser uma cliente em potencial, ela está chegando, ela vai olhar e nós vamos nos relacionar com ela e nós vamos entregar a ela o que há de melhor para que ela possa descobrir que aquela terapia que a gente oferece muda vidas, transforma vidas e que pode transformar a vida dela. Às vezes uma mensagem que você lê num momento que você não está bem e você está passando no Instagram, muda o teu dia, muda o teu humor. Então, é para isso que nós precisamos investir o nosso tempo, para que a gente possa entregar para essa pessoa que é nossa possível cliente ou que já é nossa cliente, alimento, nutrição, para que ela possa ir, através disso, recebendo pílulas de carinho, pílulas de acolhimento, pílulas de ensinamentos, e aí ela tome a decisão: poxa, eu gostei dessa terapeuta, eu quero fazer terapia com ela. E por último, qual é o erro mais comum que eu vejo muito aqui no Instagram e que eu mesma já cometi no início, quando eu comecei? Quando eu comecei, a minha conta não era Raízes Femininas, a minha conta era Poeses Arte Terapia. E a Poeses Arte Terapia nasceu assim que eu terminei o meu curso de formação e que eu fui trabalhar num ateliê próprio aqui no Rio, porque eu sempre fui amante da poesia e esse nome fazia todo sentido para mim. Tinha a arte terapia, que era meu novo amor, e tinha a poesia, que sempre foi um amor, uma paixão para mim. O que aconteceu? Quando eu entrei no Instagram, entrei como Poeses Arte Terapia. Muitas pessoas chegaram no meu perfil achando que era um perfil de poesia. E aí isso dava confusão. Isso dava porque eu falava de uma coisa e as pessoas esperavam que eu estivesse falando de outra. Mas eu continuei, eu deixei assim, porque era o nome que eu usava, inclusive é o nome que eu tenho lá no meu MEI, né? No meu registro lá de microempreendedora individual. É esse nome que ficou, que permaneceu. Mas nas minhas vivências, vivências pessoais, eu tive uma experiência muito forte com a minha avó, né? Uma experiência de ancestralidade, uma vivência arte terapêutica. E nesse dia eu recebi dentro de mim que eu deveria mudar para raízes femininas, porque eu precisava honrar as minhas raízes. E aí eu mudei o nome para Raízes Femininas. E é interessante porque foi trazendo mais público feminino, mais público do sagrado feminino, as pessoas foram compreendendo melhor. Então, o nome que você dá para o seu perfil, se não é o seu nome, né, é importante que seja autoexplicativo, que as pessoas entendam que aquele perfil, só de ver o nome, elas saibam, olha, esse perfil é de tal coisa e é voltado para tal público. Na sua descrição, coloque o que você faz,
Coloque quais são as terapias que você faz, porque quando a pessoa joga na busca, ela já encontra ali, a partir daquele nome que você colocou da sua terapia, o seu perfil. Então isso ajuda a trazer novos públicos para você. E qual que é o erro, então, quando a gente vai usar aí o nosso Instagram como conta profissional? É que ele seja muito impessoal. Então, eu pensei isso essa semana. O seu nome é muito bom, eu gosto, Doce Papelaria, mas eu vou falar um pouco agora sobre a questão do ser impessoal. Ser impessoal, vocês já viram, vocês devem conhecer com certeza perfis muito interessantes que publicam coisas muito legais, que você adora, que você segue, que você consome aquele conteúdo, mas que a foto do perfil é uma foto profissional, é uma foto que não é a foto da pessoa que está por trás do perfil. E a pessoa, ela não aparece no perfil, ela não faz live, ela não coloca uma fotinho dela, ela só coloca material ali de divulgação, material escrito. Então a gente fica sem saber quem é que está por trás desse perfil. Então lembra que eu falei para vocês que o Instagram, ele é a nossa casa, ele é a sala, o escritório onde nós estamos trazendo os nossos clientes e dizendo, olha, eu ofereço esse serviço, eu ofereço arte terapia é maravilhosa, ela muda a vida, ela transforma vidas, eu ofereço tal terapia, tal serviço, e isso é maravilhoso. Nós estamos trazendo as pessoas para cá. Então, a pessoa precisa saber quem é que está oferecendo isso. Ela precisa criar uma conexão, um vínculo inicial com o terapeuta que está por trás desse perfil. Então, quando eu comecei aqui, eu tinha muita vergonha de aparecer, muita mesmo. A primeira live que eu fiz, na verdade, foi uma palestra que eu resolvi que eu ia dar, mesmo com medo. Eu falei, eu vou divulgar e eu vou, e aí era gratuito, as pessoas se inscreveram, era no Zoom, e eu me lembro até hoje da emoção, meu coração palpitando e eu com vontade de mandar uma mensagem dizendo, gente, aconteceu alguma coisa e foi cancelado. Então, eu tinha muito receio, muita vergonha. As coisas que todas nós passamos. Medo de ser julgada, medo de não saber o suficiente, de falar uma besteira, de não estar bem preparada, enfim, aquelas coisas que nós pensamos quando nós estamos diante de algo que nós queremos muito. E a gente começa a dizer um monte de coisinhas dentro da gente para impedir com que aquela felicidade ela se concretize. E aí quando eu comecei a fazer as lives aqui no Instagram, eu já tinha o perfil há bastante tempo. Então as pessoas conheciam os símbolos, conheciam os textos, conheciam as imagens que eu trazia, as informações que eu trazia, mas não sabiam quem era a Flávia. Quem é a Flávia? Então traga você para dentro do seu perfil. Se o seu perfil é um perfil muito profissional, se você fez aquela logomarca linda, colocou lá na fotinho do seu perfil, organizou os seus destaques com tudo, e aí você faz posts maravilhosos, mas ninguém sabe quem é você, pode ser por isso que você não está recebendo tantos clientes quanto você gostaria. As pessoas querem conhecer você, elas querem conhecer um pouco da sua vida, um pouco da sua história, elas querem se conectar, se afinizar com você, saber se elas vão gostar de você. Então, isso é muito importante. Comece então a transformar, se você tem essa conta mais impessoal, comece a trazer um pouco mais da tua história, um pouco mais do teu toque, um pouco mais do teu humor, um pouco mais da tua linguagem, né? Se você é uma pessoa mais informal e usa uma linguagem muito formal, não precisa disso. Fala como você fala,
Seja como você é, as pessoas vão gostar de você, do jeito que você é. E aí, é muito comum me perguntarem, o que que eu posto? O que que eu vou postar? Todo dia eu tenho que postar alguma coisa? Como é que eu faço então, se não adianta colocar lá a artezinha, venha fazer a oficina tal dia, tal hora? O que que eu faço se isso não dá mais resultado? Se tem milhares de pessoas com aquela artezinha ali e concorrendo comigo e já não tá dando certo, né? Quando a gente, às vezes, com isso, consegue aquele público que já te conhece, que já é teu seguidor, que já faz as coisas com você, mas você quer expandir, você quer trazer pessoas novas, você quer aumentar teu público. Então, o que que a gente faz? Precisa postar todo dia? Precisa o máximo de vezes que você puder. Você precisa estar ativo na sua conta, você precisa estar presente, você precisa estar com as pessoas o máximo que você puder, que você conseguir. E o que que a gente vai oferecer? Nós estamos oferecendo os nossos serviços, nós estamos oferecendo as nossas terapias, os nossos produtos. Então, nós vamos trazer para essa pessoa o desejo de conhecer e de acessar o que nós estamos oferecendo, certo? Então a gente precisa despertar o interesse, a atração, o desejo. A gente precisa dizer para essa pessoa que aquele problema que ela tem, a gente ajuda a resolver. Se ela está passando por um medo de exposição, a gente ajuda com a terapia. Se ela está passando por um divórcio, se ela está passando por uma perda, um luto, a gente ajuda com a terapia, mas a gente precisa dizer o que que a gente faz e como e por que a gente faz e por que funciona o que a gente faz. Então, eu costumo dizer, e eu costumo fazer por aqui, se vocês forem perceber aí no meu Instagram, vocês vão reparar, se vocês forem assistirem essa live, forem dar uma olhada no meu Instagram, vocês vão dizer, olha, ela aplica um pouco aqui do que ela falou pra gente. Eu aplico bastante disso. Porque eu fui vendo o que as pessoas falavam, fui fazendo cursos, como é que a gente usa essa ferramenta, como é que eu faço para transformar meu Instagram numa conta profissional, como é que eu faço para eu viver disso, porque eu não quero mais entrar em sala de aula e ensinar língua portuguesa. E aí eu fui juntando uma coisa aqui, uma coisa ali, o que eu ouvia em cada lugar, cada professor explica de uma forma. Eu tinha uma crença muito grande, eu até comentei isso aqui ontem, que era com a questão do marketing agressivo, essa coisa de gatilhos mentais, isso não me descia bem, eu não conseguia colocar isso em prática porque conflitava com os meus valores. Então eu fui aprendendo com um empreendedorismo feminino, com amorosidade, com empatia, fazer de uma forma diferente. E o que eu descobri? Eu descobri, e aí eu fui juntando, criando aqui as minhas fórmulas, que eu tenho a mania de professora, né, de fazer junções, como é que eu explico isso melhor para o meu aluno. Então eu juntei e fiz uma fórmula que eu uso e que você pode usar para criar os seus conteúdos, que se chama Solar. Solar. O que é o solar, Flávia? Solar somos nós que queremos iluminar o caminho das pessoas que chegam até a nós, com a nossa terapia, com o nosso serviço, com o nosso servir. E solar são as pessoas que vêm até a nós e que iluminam a nossa vida, porque é uma troca, né? Quando eu recebo uma cliente, eu estou trocando com ela. É uma experiência, é um aprendizado mútuo. Então me veio essa palavra solar. E o que é solar? É um acróstico. O S é de solucionar. Então, eu acordo lá na segunda-feira e penso, o que eu vou postar hoje para melhorar a vida da minha
protagonista, da minha persona, da minha cliente. Eu vou pensar em um problema que essa cliente pode ter e que eu quero ajudá-la a solucionar. Então, por exemplo, aqui e nos cursos que eu dou, nas oficinas que eu dou, eu escuto, eu recebo muitas terapeutas e eu escuto elas sempre dizendo: eu não domino bem as tecnologias, eu não conheço bem, eu não entendo bem, eu não sei como fazer. É um problema, não é? Ela precisa da ferramenta para ela conseguir oferecer e divulgar o trabalho dela. Então, eu preciso trazer uma solução. Qual é a solução que eu vou trazer? Vou trazer informações para ela sobre como fazer isso de uma maneira mais prática, de uma maneira mais simples. Por quê? Porque ela é minha cliente, eu quero que ela seja bem-sucedida, porque ela sendo bem-sucedida, eu estou realizando o meu trabalho. E aí, eu soluciono um problema dela. Como? Eu posso fazer um story falando para ela sobre como ela pode resolver aquele problema. Eu posso fazer um post no feed. Eu posso fazer uma live, como eu estou fazendo hoje. Eu posso fazer um Reels. Então, nós vamos usar as possibilidades múltiplas dessa ferramenta para quê? Para dizer para a nossa cliente: olha, você está com esse problema e eu tenho informações que podem te ajudar a resolver, que podem te ajudar a solucionar. Então, por exemplo, a Carla da Doce Papelaria, ela faz um trabalho de papelaria artesanal. Então, a cliente dela tem um problema. A cliente dela, ela precisa se organizar. Ela é uma pessoa que ela tem muitas ideias, mas ela fica confusa, ela não anota, ela esquece, ela precisa se organizar. E a Carla vende, tô dando um exemplo, tá, gente? Não sei se ela vende. E a Carla vende um planner artesanal que ela faz, que é incrível, que tem tudo que essa mulher precisa para ela se organizar e ser mais produtiva no dia a dia dela. Então, a Carla vai acordar lá na segunda-feira, vai pegar o S de solução e vai dizer por que você tem um planner artesanal que tem que marca a data da sua lua, se o público dela for feminino, né? Da sua lua, da sua menstruação, que tem uma citação de autoras que vão te animar, que vão te motivar, que tem uma série de coisas que são ferramentas que vão ajudar essa mulher a se organizar. Então, ela está trazendo uma solução. E junto com a solução, ela está trazendo o produto dela. Ela está vendendo o planner dela para essa mulher. Ao mesmo tempo, ela está dizendo: olha, se você não comprar o meu planner, tem aqui algumas coisas nesse planner que eu faço que você pode replicar na sua vida. Eu ofereci para vocês agora no final de ano, como um presente, um diário arte terapêutico, que é o diário que eu faço, tá? Eu faço para mim, sempre faço para mim, todo ano, e esse ano eu falei: eu vou fazer esse diário e vou dividir com as pessoas, porque eu acho que talvez ajude a mais alguém. Aí esse diário aqui, ó. Tem o arquivo lá, vocês vão no link na bio, quem não baixou, pega lá o diário, baixa, imprime numa gráfica de preferência, porque tem muitas folhas, vai sair mais barato. E aí eu tenho aqui: Flávia, o que é diferente esse diário aí que você faz? Olha, pra mim tem tudo que eu preciso pro meu dia a dia. Tem minha mandala lunar, onde eu marco como é que tá o meu humor, meu estado físico e emocional, mental naquele dia, o meu ciclo menstrual. Tem o meu planner para me ajudar a me organizar. Tem um diário de sensações, onde eu falo sobre todos os meus sintomas físicos naquele dia e depois eu consigo ver, depois de um tempo, como que o meu corpo está conversando comigo. Tem um lugar para anotar meus sonhos, tem um lugar para registrar a cartinha do oráculo do tarô que eu tirei, o que estava dizendo naquele dia. Então, tem tudo que eu preciso para eu ter num lugar só. Eu posso vender isso? Eu poderia? Eu vou fazer uma capa linda e eu vou vender. Eu poderia.
muitas mulheres comprariam, tenho certeza disso. Mas eu resolvi oferecer para minha clientela. O que eu estou fazendo quando eu ofereço esse livro para vocês? Eu estou gerando conexão. Eu estou dizendo, olha gente, é assim que eu funciono no meu dia a dia, é isso que eu faço para mim e que para mim tem surtido efeito, eu me curo através desses registros. E aí se você vai, você imprime, você faz o seu e isso acontece com você, você volta para mim e diz, poxa Flávia, funciona. Então, nós estamos criando conexão e pertencimento. Isso é solução. Estou entregando uma solução para a sua vida. Você vai poder, a partir dos registros, você vai poder se olhar. Eu posso oferecer uma solução que é paga. Olha, gente, hoje eu estou oferecendo um curso que é com 10 técnicas para você aplicar de arte terapia com as suas clientes. Digamos que eu estivesse vendendo esse curso, inventei isso agora. E você tivesse dificuldade com as técnicas. Você ia dizer, eu quero muito comprar esse curso? A princípio não. Você precisa que eu traga as soluções. Por que essas técnicas são diferentes de outras que você pode encontrar em qualquer lugar? Então, uma coisa importante quando a gente vai construir conteúdo para o Instagram e para os nossos clientes é não copia do Google. Se ela consegue encontrar no Google o que você está oferecendo, você só está tendo trabalho de produzir arte e postar. Porque aquilo ali ela encontra em qualquer lugar. Você vai oferecer o que realmente você encontra no teu serviço de solução para aquela pessoa, de transformação para aquela pessoa. Então imagina que você acordou segunda-feira, já fez o seu post soluções para resolver tal problema dessa mulher. 5 dicas para isso, 3 dicas para aquilo, você vai resolver algum problema dessa pessoa. De repente, ela vai olhar e vai dizer assim, nossa, era tudo que eu precisava. Flávia, mas eu estou oferecendo isso de graça. Mas quando você oferecer cobrando, pode ser, tem maior chance dela dizer, poxa, eu vou fazer com essa terapeuta, vou fazer com essa pessoa, porque ela me ofereceu muito mais. E sem eu pagar nada. Né? Porque a gente está aqui alimentando uma troca na nossa conta. Não imagine que você vai chegar aqui, colocar uma arte como se você pendurasse uma roupa numa vitrine e que alguém vai passar e dizer, que legal, e outro, que maravilhoso, e outro, que delícia, e que todas vão entrar e comprar. Né? Infelizmente não acontece assim. A gente precisa ter um pouco mais de trabalho. E esse trabalho é um trabalho gostoso. Vocês vão perceber, quando vocês colocarem isso em prática, que vocês começam a receber troca. As pessoas começam a curtir, começam a comentar, começam a te mandar a história delas no inbox, começam a convidar você para fazer uma live, para fazer uma presença, uma parceria. Então, você vai percebendo que isso gera movimento e que o movimento abre portas. Então, entregue soluções para a sua cliente. O que a sua terapia, o seu serviço, o seu produto soluciona na vida dessa pessoa? Que problema que ela tem que você ajuda a resolver? Olha, Flávia, eu sou fisioterapeuta. E eu ofereço fisioterapia. Qual o problema que você ajuda a resolver? A pessoa está com dor. Dor aonde? Fala sobre como a fisioterapia ajuda a resolver essa dor. Como que ela no dia a dia dela pode mudar a postura dela, pode fazer um exercício prático no dia a dia dela para que ela sinta menos ou não sinta mais dor. Então, a gente precisa começar a trazer soluções para os nossos clientes, né? Eu, por exemplo, amo trabalhos artesanais,
Mas sempre tive aquela coisa, eu não tenho habilidade, eu tenho 2 mãos esquerdas, aí quando entrei na pós, lá na arte terapia, na especialização, ficava olhando o trabalho dos outros e dizendo, o meu é feio, eu não sei fazer, né? Então, eu fui buscar o quê? Fui buscar perfis, fui buscar artistas, fui buscar pessoas que ensinavam as técnicas que eu queria aprender, muitas eu ainda não sei, né? Mas eu fui buscando aquilo com que eu me afinizo. E aí você busca o quê? Uma solução. Qual é a solução? Eu vou dar uma oficina de aquarela. Qual o problema que essa oficina de aquarela resolve dessa tua cliente? É só para se divertir, é só para ela pintar, é isso que ela quer? Pode ser, mas também pode ajudar a resolver um problema, né? Pode ajudar, no caso da arte terapia, a entrar em contato com as emoções, a olhar como é que as tuas águas estão fluindo, como que as tuas emoções fluem, como você se sente, como você tenta controlar ou não as tuas emoções, né? No caso de uma oficina criativa, pode ser, te ajuda a despertar a tua criatividade, a relaxar, a diminuir o estresse do trabalho. Então a gente precisa sempre trazer, atrelada ao nosso serviço, uma solução para o nosso cliente. Na terça-feira, Flávia, solar. Na terça-feira, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? Sobre o que eu vou falar? O O é de organizar. Organizar o quê? Organizar conteúdos que são extensos sobre o que você faz e que você vai diminuir esse conteúdo e vai traduzir numa linguagem fácil para que a tua cliente possa entender o que você faz e possa querer experimentar o que você faz. Não adianta a gente pegar o livro e dizer assim, segundo Jung, o arquétipo é um símbolo, traz um símbolo e não sei o que, porque isso é linguagem psicológica. Eu faço muitas vezes isso porque eu falo para terapeutas, eu falo para profissionais, é minha persona, é minha protagonista. Mas se você não está falando para profissionais, se a persona que você quer alcançar são pessoas comuns, são pessoas que não são da tua área, então você precisa traduzir essa linguagem para ela, para que ela possa compreender o que você está oferecendo. Para que ela possa dizer assim, olha, agora eu descobri o que é mesa radiônica, radiestesia, o que é, sabe, o ritual xamânico que você está oferecendo. Porque senão a gente fala assim, poxa, mas eu posto muita coisa. Só que o que você está postando não está conversando, não está chegando no coração. Quando a gente chega aqui e a gente vai conversar com as pessoas, sempre lembra que você está conversando com alguém. Quem é essa pessoa que está na sua frente? Ela é leiga ou ela é profissional da sua área? Se ela é leiga, você precisa falar com ela de uma forma que ela possa entender. Quando alguém me pergunta, você é o quê? Eu falo, sou arte terapeuta. E o que é arte terapia? Se eu disser, a arte terapia, ela é um processo que foi iniciado e começar, a pessoa desistiu, já nem está prestando mais atenção. Então eu preciso dizer para ela, a arte terapia é um processo terapêutico potente, porque utiliza, além da linguagem verbal, além de você ir lá falar, como você faz quando você vai ao psicólogo, ela utiliza a arte, você se expressa, você cria. Enquanto você cria, você está criando a si mesma. E aí eu trago para o coração, eu trago para a emoção. Então você está trazendo na tua linguagem, quando você vai lá fazer tua publicação, a emoção, você está trazendo o coração, você está dizendo para essa pessoa que é o teu público, que você faz tal serviço e dizendo para ele com uma linguagem que ele consiga acessar aqui,
Porque quando a gente é profissional, legal, é legal eu colocar algumas coisas que eu conheça. E aí, se a minha persona ela é profissional, né? Tem muitas aqui que estão aqui que são da área da arte terapia e de outras terapias, vão dizer, poxa, legal, eu gostei desse perfil, gostei da Flávia, porque ela sabe bastante sobre o assunto. Então, eu gero autoridade. Olha, ela é uma pessoa que conhece do assunto e eu sei que ela conhece porque eu conheço também alguma coisa. Eu também sou terapeuta, eu também estou ali junto com ela. Agora, se o teu público não é profissional, não adianta você usar uma linguagem profissional. Ele não vai se conectar, ele não vai entender de que forma aquilo vai servir para a vida dele. Então, organize as tuas ideias e organize um conteúdo que conte para essa pessoa o porquê a tua terapia vai transformar a vida dela. Ajuda essa pessoa a ter uma visão de futuro. Olha, hoje eu estou aqui e eu estou passando por um momento difícil da minha vida. E eu vou fazer essa terapia com a fulana. E quando eu sair dessa terapia, seja no mesmo dia, se é uma terapia de um dia só, seja daqui a um tempo, né, como a arte terapia, que é um processo, é mais demorado, mas quando eu passar por esse processo, quando eu experimentar esse processo, algo dentro de mim vai ser transformado. E essa dor, esse medo, esse problema, esse conflito que eu estou sentindo agora, ele não vai mais existir. Eu vou ser outra. Eu vou estar transformada. Então, a gente resolve, a gente diz para essa pessoa, olha, existe algo que você pode fazer, que vai te ajudar a melhorar a tua qualidade de vida, que vai te ajudar a desenvolver a tua personalidade, a tua identidade, que vai te ajudar a se conhecer melhor. Então a gente vai trazendo para essa pessoa uma visão de futuro. Olha, daqui a tanto tempo, se eu fizer essa terapia, talvez eu não esteja mais nesse lugar que eu estou hoje, talvez eu esteja um pouco melhor. E a pessoa começa a perceber que aquilo é uma possibilidade e ela vai querer experimentar, né? Me digam vocês, quem aí já usa o perfil para trabalho? Quem já usa a sua conta como conta profissional? Eu conheci outro dia uma mulher que ela tem uma conta e que a conta dela é linda, você entra, muito bem feita, as artes são lindas, ela tem um olhar estético muito bacana, mas não tinha nada sobre ela, uma imagem dela, uma foto dela, a história, nada, zero. Uma conta completamente profissional. E aí é impessoal demais. A gente quer saber quem é a pessoa que está por trás, né? A Laura colocou eu. Então, eu vejo que Laura aparece bastante na página dela, tá sempre se comunicando, tá sempre falando, e é isso, a gente precisa aparecer, e a gente precisa sempre ter em mente para quem nós estamos falando, quem é a pessoa que você está abrindo a porta da sua casa, dizendo, entra e senta aqui, que eu vou te dizer o que eu faço e como que eu faço transforma a sua vida. E aí, lá na quarta-feira, você vai libertar. L, né? Já falei do S, do O, do L, Sol. Você vai libertar. O que é libertar? Quem é a tua persona? São mulheres? Por exemplo, no meu caso, eu trabalho com mulheres. Mulheres terapeutas e mulheres não terapeutas. E todas nós precisamos de quê? De liberdade, de sermos livres, para falarmos o que quisermos, para sermos quem nós queremos ser, para nos libertarmos do patriarcado, para nos libertarmos de opressões, para podermos dizer chega, para podermos dizer eu não quero mais ser a boazinha, eu não quero mais ser a cuidadora, eu não quero mais ser a salvadora, eu vou me colocar no mundo na minha vida como a minha prioridade.
Então, eu liberto as mulheres no momento em que eu digo para elas que elas podem fazer isso e que eu digo para elas, olha, eu estou fazendo isso também. Eu também estou fazendo isso por mim. E aí eu trago o sagrado feminino, eu trago as deusas, eu trago os ciclos lunares, eu falo como que você vai fazer a sua mandala, o seu ritual, e eu trago a arte-terapia. Como que a arte-terapia pode transformar uma pessoa? Eu posso falar isso para vocês, não só pelas clientes que eu vejo se transformando na minha frente, que é a coisa mais linda de se ver, quando você vê você acompanha uma pessoa e você vê ela desabrochar, você vê que ela chegou para você num estado e que de repente ela floresce, é a coisa mais linda de se ver. E eu posso falar isso porque eu vivo na minha vida também. Quando eu cheguei na arte-terapia, eu cheguei num momento muito difícil em que eu estava passando por um momento de transtorno de ansiedade, transtorno depressivo ansioso, né? Tinha um misto ali de ansiedade e depressão. Então, eu passei por fases muito difíceis na minha vida. Eu passei por momentos em que eu não sentia prazer em nada. E quando eu comecei a experimentar a arte-terapia em mim, quando eu comecei a fazer o processo para mim, foi incrível, foi transformador, foi revelador. Então, a gente precisa se humanizar também. Uma coisa que me perguntam sempre é isso: Flávia, você conta bastante, né, sobre a tua história, você fala sobre momentos difíceis que você passou, de coisas difíceis que você viveu. O terapeuta, ele não devia ser mais distante, assim, não falar muito dos seus problemas. Aí eu brinco que eu digo assim, isso é Freud, né? O Jung não diria isso. Por quê? Porque quando eu digo para você, olha, eu já estive nesse lugar, eu sei como é, e eu saí de lá, eu estou dizendo para você, você também pode, você também consegue. E agora eu posso te ajudar, eu posso ser a mão que segura na sua, porque eu sei como é ser uma pessoa que sofre com a ansiedade, com a depressão. Então, nós podemos trazer a nossa história de vida, quando a nossa história de vida é uma história de transformação. Quando aquilo que lá atrás foi dureza, foi dificuldade, foi desespero, foi dor, hoje me transformou na terapeuta que eu sou e me colocou aqui diante de vocês. E me faz sentar diante de uma cliente e quando ela está deprimida ou ansiosa, eu perceber assim. Então, a nossa história, ela conversa muito com as escolhas que nós fazemos e elas nos levam a alguns lugares. E a gente pode assumir a nossa história, quando essa é uma história de crescimento, de transformação, para ajudar as pessoas a se libertarem. Então, se você é uma pessoa que passou por um problema, que passou por uma dificuldade, que passou por uma perda, você pode trazer isso como força e potência, porque você é uma pessoa transformada, ou você é uma pessoa em transformação, porque nós estamos sempre em transformação, né? Então, às vezes eu vejo pessoas que dizem, olha, eu vivi uma situação de luto e hoje eu trabalho com o luto. Eu vivi uma situação de abuso e hoje eu trabalho com abuso. Eu vivi uma situação de abandono e hoje eu ajudo as pessoas a se sentirem acolhidas. Então, o tempo todo nós estamos nessa conversa e nessa troca. E eu acho que isso potencializa a nossa conexão e o nosso pertencimento. Tem uma cliente minha que ela fala assim, eu tinha, ela é terapeuta também. Vou citar ela aqui, né, sem dizer o nome para não expor, mas porque eu acho interessante isso, porque ela disse para mim assim,
eu tinha uma ideia de que para eu poder fazer esse trabalho, eu precisava sempre ser durona. Então, assim, eu não me permitia me emocionar. E eu vejo que você se emociona e isso, assim, me deu um alívio, porque eu senti que aqui eu posso também me emocionar, eu posso também me expor. E aí, olha como que as coisas são. Ela precisou que eu me emocionasse e que eu me colocasse nesse lugar para ela se sentir autorizada a, como terapeuta, sair do lugar de não, eu não me emociono, eu estou aqui distante, e vir para o lugar, nossa, eu também sou um ser humano, também sou uma mulher, estou aqui nesse círculo de mulheres e eu preciso também expor que eu estou sofrendo. Porque às vezes a gente quer dizer, nossa, não sofro, minha vida é ótima, ó, good vibes o tempo todo. E não é real isso, gente. Tem dias que eu não tô bem, tem dias que eu tenho problema. Todas nós somos assim. Então a gente pode acolher, mas para a gente acolher, a gente precisa se acolher. A gente precisa dizer assim, olha, no momento em que eu me liberto, eu liberto outras pessoas. Então, no momento em que eu digo, olha, mulher, você pode aceitar as suas vulnerabilidades, ela diz, olha, nossa, eu posso aceitar minhas vulnerabilidades, porque essa pessoa também está aceitando as suas. Ela se conecta com você, né? E isso acontece de uma forma geral. Se o seu público é outro, se o seu público não é mulher. Eu trabalhei muitos anos com adolescentes. E adolescente, ele está o tempo todo testando a tua autoridade, né? É um momento de teste de autoridade, um momento de colocar ali a sua rebeldia. Então, para gerar conexão, eu também precisava libertá-lo e dizer para ele, nossa, é mesmo, né? Essa escola cheia de regras, parece uma prisão. Eu também não queria estar aqui, mas já que a gente tá, vamos tentar fazer uma coisa diferente. O que você gostaria de fazer? E aí levar uma música e pedir para ele fazer uma pintura e ir trazendo para ele a ideia de que você é livre, meu amor. Você é livre. E aí a gente está libertando o nosso público. Lembrando que eu falei aqui ontem também, que se teu público é criança, se teu público é adolescente, você não fala para criança e adolescente, você fala para os pais deles, para os responsáveis. Então, é o adulto que você quer encantar. É o adulto que você convida para sua sala primeiro, para ele te escolher, para você então poder cuidar do filho dele. E aí nós vamos para a quarta palavrinha, para a quarta letra, né? Solar é o alimenta. O que é o alimenta? E aí eu coloquei assim, quinta, né? Porque eu tô dizendo para vocês, olha, de uma maneira muito prática e fácil. Quer transformar seu Instagram num lugar de salinha, sabe aquela sala com bolinho, cafezinho, o chazinho, que você vai receber aquela pessoa e ela vai se sentir acolhida quando ela chegar na tua página? É transformar o teu Instagram, a tua página, o teu perfil nesse lugar, onde a tua cliente, a tua possível ou já cliente, vai chegar e vai dizer, nossa, como eu gosto de ficar aqui, como eu gosto de ler o que está aqui, nossa, como isso reverbera em mim, como isso me cura, como isso trata de mim, como eu me reconheço. E aí você alimenta. Alimenta o quê? Alimenta os sonhos dela. Alimenta o desejo dela de se cuidar. Alimenta o auto-amor, a auto-apreciação, a autoconfiança, a autoestima. Você alimenta o desejo dela de ser quem ela quer ser, de fazer o que ela quer fazer. Você alimenta ela para ela ter esperança. É isso que a gente faz. A gente faz dentro do nosso setting, do nosso ateliê, do nosso consultório. E a gente faz aqui também. Aqui também é um lugar onde você vai entregar um pouquinho, que assim, muito pouquinho,
do que a gente faz no nosso consultório, do que a gente faz no nosso ateliê, né? Então você vai dizer para ela, olha, você tem um sonho? Esse sonho é possível. Olha, você não está se cuidando, tua autoestima não está legal, poxa, faz isso, faz aquilo, tenta isso, tenta aquilo, você vai ver que isso vai te ajudar. E isso sempre conversando com a terapia que você oferece, né? Eu costumo dizer aqui, falo sempre com vocês, que eu estudei arte-terapia de uma forma, num formato, mas quando eu saí de lá, eu tive a oportunidade de conhecer outras profissionais, outras pessoas, outros lugares e de me conhecer. E nesse caldeirão eu misturei tudo aquilo que eu achava que fazia sentido dentro de um universo científico, que é o da arte-terapia, né? E aí eu fui juntando isso e falei, a arte-terapia que eu faço é uma arte-terapia integrativa. É uma arte-terapia que quando você senta na minha frente e nós vamos fazer uma entrevista, eu vou perguntar para você e nós vamos trabalhar nos primeiros momentos, nas primeiras sessões, todas as áreas da sua vida. Então eu vou querer saber se você tem uma doença pré-existente, que seja, eu tenho um desvio na coluna, eu vou querer saber, porque a sua coluna é um símbolo. Flávia, eu me alimento mal pra caramba, só como besteira mas eu tô tão cansada, tão exausta, tão isso, tão aquilo. Tem tudo a ver com a alimentação. Eu tenho uma TPM muito forte, Flávia. Quando chega na semana da TPM, quando que é teu ciclo? Quando chegar lá na semana da TPM, que você chegar pra mim chorando, destruída, mal, falando, vou dizer assim, estamos na TPM ou isso não tem a ver com a TPM? Porque o nosso corpo fala, o nosso ciclo interfere muito nas nossas emoções. Muito. Então, quando eu estou diante de uma cliente, no meu atendimento individual, eu olho para ela do fiozinho do cabelo dela, as pontinhas do pé dela. Porque em algum momento, quando alguma coisa aparecer, eu vou dizer símbolo, já tá lá, já sei, já apareceu. E nós vamos tratar de uma forma que ela possa se ver como um todo. Nós fomos criadas numa cultura patriarcal que nos disse assim, o mundo intelectual, a lógica, o conhecimento, é isso que importa. O mundo subjetivo, as suas emoções, a arte, isso aí não importa, né? E aí, para viver nesse mundo, o que nós nos acostumamos a fazer? Intelectualizar tudo, trazer tudo para a cabeça. Aí a gente anda assim, o corpo esquece, não existe. Então, quando você chega na arte-terapia, e se você é uma mulher que não integrou teu corpo à tua cabeça, que está só aqui no mundo mental e o cérebro está inchado, a gente precisa olhar para esse corpo, porque esse corpo está abandonado. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente alimenta o outro a partir de uma reflexão que vai não só pelo intelectual, mas que vai pelas sensações, que vai pelos sentidos, que vai pelas emoções, vai pelo sentir. Então, quando eu digo para uma mulher no meu Instagram, quando eu digo para vocês, num post que eu faço, olha, perceba se você está cometendo esse erro, porque isso fala muito sobre a sua vida emocional. E aí tá lá, não cuido do meu corpo, desconectada, não vou ao médico, não faço isso, não faço aquilo. E você olha e diz, nossa, isso tem a ver com a arte-terapia. Ai, meu Deus, não tô cuidando do meu emocional. E às vezes as pessoas são terapeutas, né? Porque nós somos humanas, cometemos os mesmos erros que todos, e não se deu conta disso. E se dá no momento em que você olha para ela e faz o quê? Alimenta as emoções, os sonhos, os desejos. E por último, a última letrinha do nosso solar
é reconhece. Você vai, e aí eu coloquei aqui sexta-feira, que é para dar já a colinha para vocês. Segunda a sexta, solar. Segunda, soluciona um problema. Terça, organiza o conteúdo sobre o que você faz de uma linguagem bem tranquila, bem fácil de compreender, bem gostosa de entender. E você diz para ela o que a tua terapia oferece, o que você faz. Aí na quarta-feira você liberta essa mulher para ela poder ser selvagem, livre, intuitiva. Ou se você tem um outro público, você vai libertá-lo de algum medo, de alguma dor, de alguma crença que essa pessoa alimenta. Às vezes a crença que ela não pode ganhar dinheiro, ou que ela não pode ser boa, ou que ela não é suficiente. E aí você vai ver quais são as crenças que o teu público tem. E aí você vai falar para ele, para ela, como que você se liberta dessas crenças. Você alimenta a autoestima, o auto-amor, alimenta os sonhos, os desejos. Você inspira essas pessoas a terem esperança. E aí você reconhece a potência dessa pessoa. Você reconhece o quanto ela é forte. Você reconhece o quanto ela é corajosa. Você reconhece o quanto ela tem de valor. Porque às vezes ela não está reconhecendo em si mesma. Às vezes ela não está percebendo em si mesma. E aí você precisa dizer para ela, olha, você é foda, você é muito boa. Você é maravilhosa. Se você não está se achando, eu vou segurar na sua mão e você vai perceber. E aí você vai falar de que forma você vai fazer isso. Através da terapia que você oferece, através do serviço, do produto que você oferece e que você acredita que é capaz de fazer isso, porque precisa acreditar. Se você não acredita, não tem certeza, não ofereça. Eu costumo dizer que é sempre isso, a gente lida com a verdade e as pessoas, elas sentem quando nós estamos falando a verdade. Elas percebem, ainda que inconscientemente, elas sacam quando é verdade. Então a gente precisa dizer, olha, às vezes, por exemplo, eu já recebi cliente que depois de uma entrevista, 2, 3 sessões, eu falei, olha, eu acho que você precisa procurar um psiquiatra, porque eu sozinha não posso te ajudar. Ah, mas eu não gosto de tomar remédio. Tudo bem, mas pelo menos você precisa ter uma avaliação para saber se você realmente tem o quadro que eu imagino que você tenha, que você está fazendo, para a gente poder seguir daí para frente. Então a gente precisa ser honesto com a gente. Olha, até aqui eu posso ir, depois disso eu não posso. Depois disso vai precisar de um outro profissional. Eu posso dizer para você, olha, vamos cuidar dessa alimentação, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas às vezes você vai precisar procurar um nutricionista, né? Então, a gente precisa reconhecer o potencial dessa pessoa que está na nossa frente e dizer para ela, com o nosso coração, que nós acreditamos que ela vai perceber que ela é tudo isso e muito mais. Então, quando a gente começa esse movimento aqui de usar o nosso Instagram para falar com as pessoas, a gente precisa humanizar. A gente precisa sair daquela coisa assim, eu tô fazendo uma arte aqui, vou postar. Não, pensa quando você vai fazer sua arte, quem é a pessoa que vai receber, quem está do outro lado com o celular na mão, olhando o que você faz e dizendo, caraca, era essa mensagem que eu precisava, é disso que eu preciso, nossa, eu vou entrar em contato com essa mulher hoje porque eu preciso fazer terapia com ela, eu preciso fazer uma mentoria com ela, eu preciso fazer uma supervisão com ela, eu preciso do produto que ela vende. Então humaniza
a tua cliente. Eu gosto de usar a palavra protagonista, né? Porque ela é protagonista da vida dela, é ela que vai se transformar. E ela é protagonista na tua vida, porque todo o trabalho que você faz gira em torno de ajudar essa pessoa a superar um conflito, a resolver um problema, a se conhecer, a melhorar, a evoluir, a se desenvolver, a aprender alguma coisa nova que ela ainda não sabe. E aí, final de semana, você é livre, meu amor. Você pode pegar os seus stories e postar os passeios que você faz, o museu que você foi, o lugar que você tá. Você pode dar dicas, você pode, se quiser não postar, né? Dizer, olha gente, final de semana eu vou fazer um tempinho de silêncio, mas eu volto tal dia com tal coisa para falar com vocês. Então se relaciona, deixa as pessoas saberem que você tá ali para elas. Responda quando elas escreverem para você, quando elas comentarem, quando elas te mandarem uma mensagem. Responda. Procura ver o nome, quem é que tá te escrevendo? Flávia faz vídeos no YouTube, amando essa live. Ai, que bom, Marcela. Pois é, né? Eu acho que eu vou pegar esses vídeos aqui e vou colocar no YouTube, porque é muita coisa para dar conta, gente. É muita coisa. Mas vamos, esse ano eu tô animada para trabalhar bastante. E é isso. Então, por último, o que eu quero dizer para vocês? Caprichem na sua identidade visual. Aprendi isso logo no iniciozinho, quando comecei a postar, fazer uma arte de cada cor, de cada jeito, de cada maneira, tudo diferente. E aí aprendi que não dá certo, porque as pessoas não reconhecem de cara o teu perfil. Então, o que é a tua identidade visual? É a pessoa ver um post teu lá no perfil de outra pessoa que copiou, cortou e colocou lá e dizer, isso daqui foi a Flávia que fez. Eu reconheço. Reconhece pelas cores, reconhece pela letra, reconhece pelo formato pelos adereços que usa, pelas decorações, né, que usa. Então, quando você vai produzir a tua arte, pensa quais são as cores que representam a terapia que você faz, ou que representam você. Agora parou. Vai lá na internet, procura um livro chamado A Psicologia das Cores. Esse livro ele tem em PDF, você consegue baixar. E você consegue achar alguns artigos, algumas coisas que falam sobre isso. Vê o que cada cor significa. Vê o que aquela cor passa de informação. Inconscientemente as pessoas percebem, né? Então, quais são as cores que eu uso aqui? Quais são as cores que eu uso? Quem aí me diz o que acha que essas cores significam? Marcela falou, perdi a letra R do solar. Qual é? Reconhece, Marcela. Reconhece o potencial, reconhece a capacidade dessa mulher ou dessa persona, desse público para quem você faz a tua postagem, para quem você oferece o teu serviço. Reconhece a capacidade, a potência dessa pessoa de se transformar, de ser boa, de ser suficiente, de vencer as crenças, de superar os problemas, de ser feliz, de ser plena, de ter uma vida com propósito. Então você entrega para ela esse reconhecimento. Eu sei que você é capaz, eu sei que você pode, eu sei que é possível, né? E eu tenho algumas coisas aqui dentro desse serviço que eu ofereço que podem te ajudar a reconhecer isso, se você não está reconhecendo, se você não está conseguindo perceber. E aí você vai entregar para essa pessoa uma mensagem que potencialize ela, que ela crie, que ela se empodere, né? Você vai reconhecer e empoderar essa pessoa que é a tua cliente.
Então, identidade visual. Escolham as cores direitinho, escolham as letras que vocês vão usar, a forma como vocês vão postar isso, precisa falar de vocês e mantenha a sua identidade. O que é a gente manter a identidade? Às vezes, o que acontece? Nós vamos assistindo aulas por aí, vendo alguns influencers e a gente começa a copiar tudo que a pessoa faz. Tem acontecido muito isso agora que eu estou fazendo alguns cursos, né, e mentorias de marketing e empreendedorismo feminino. Eu vejo isso, assim, algumas pessoas fazendo da mesma forma como a nossa mentora faz. E eu digo assim, nossa, mas é igual, é idêntico. E aí, imagina, se você faz isso, outras pessoas também fazem. Daqui a pouco, alguém vai dizer assim, poxa, isso aqui é igual àquela pessoa, que é igual àquela, que é igual àquela, que é igual àquela. Então, mantenha a sua natureza, a sua identidade. Se você não é uma pessoa que gosta de fazer live, não faça vídeos curtos. Se você não consegue ainda fazer vídeos, faça só posts escritos, mas coloque a sua fotinho para pelo menos as pessoas te conhecerem. Faça um post contando a sua história, faça um post contando do que você gosta. Se você é uma pessoa que já conhece do marketing digital e está fazendo, se inspirando, né? Se inspirar não é um problema, mas olha as outras pessoas, se inspira nelas, mas não faz igual, porque as pessoas percebem. E aí perde a nossa natureza, a nossa identidade. Então reconhece a tua identidade. Você é aquela pessoa que você é mais professoral ou você é mais artista, mais criativa? Vocês podem ver pelo meu perfil que o meu perfil, ele fala muito da minha identidade. Eu sou professora, eu vivi muitos anos como professora. Então, meu perfil não é tão artístico, tão criativo, tão disruptivo. Ele é mais professoral. Ele fala mais como fazer, ele ensina, ele traz uma linguagem mais maternal, porque tem muito a ver com a minha identidade. Eu sou naturalmente uma pessoa mais doce, eu sou naturalmente uma pessoa mais acolhedora. Muitas vezes ele vai trazer uma Flávia mais feminista, uma Flávia mais que liberta as mulheres também para não serem só doces, para serem selvagens, para serem disruptivas. Então isso fala de quem eu sou. Quem é você? Como você quer se mostrar? Você é a pessoa que precisa estar toda emperequetada para você aparecer? Ou você é a pessoa que você pode estar com o pé no chão e que você pode estar sem maquiagem? Então, se você é a pessoa que precisa, se eu tiver que me maquiar todo dia, eu não vou fazer isso não. Não se maqueia. Aparece como você é, aparece como você tá. Hoje eu me maquiei aqui para estar com vocês, mais cedo eu apareci aqui, cabelo preso, sem brinco, sem maquiagem, toda desorganizada. É a vida como ela é, né? Então, como que você traz isso pro teu perfil, não se obriga a ser como o outro é, ou como o outro diz que tem que ser. Seja você. Muitas mulheres vão dizer, nossa, ela podia se arrumar mais, né? Assim, tá toda desgrenhada. Mas muitas vão dizer, como ela me liberta, graças a Deus que tem alguém nesse Instagram que não tá no salto, toda emperequetada, porque, gente, isso não é a vida real. Então seja você. E acredite que você é capaz de fazer as pessoas se relacionarem com você, se conectarem com você e sentirem que realmente existe uma troca, uma conexão, um afeto, uma entrega, porque você está sendo verdadeira e real e honesta a você mesma. Gente, acho que é isso.
Tá vendo como o meu tom é professoral? Eu começo para fazer 1 hora de live. E aí, ó, 1 hora e meia. Por quê? Mania de professor, né? Que tem, não, eu comecei, eu vou até o final, eu vou dizer tudo que eu preparei para dizer. Eu quero agradecer muito a vocês, a presença, o carinho, dizer para quem chegou agora e para quem ficou até o final, que tem um link aqui na bio, tem um grupo no Instagram, um grupo no WhatsApp. Você vai clicar no link da bio e vai clicar saiba mais sobre cursos e eventos. Você vai entrar num grupo no WhatsApp, é um grupo silencioso, só eu posso postar nesse grupo, onde eu passo informações sobre os trabalhos que eu ofereço, mas também entrego alguns conteúdos, alguns materiais, e o material do encontro de hoje eu vou postar lá. Então, se você ainda não está lá no grupo, entra por esse link que está na bio, entra nesse grupo para você receber o material de hoje. Eu já entreguei o material de ontem também. Se você ontem não assistiu e você quiser receber o material, você manda para mim no privado, Flávio, eu quero o material de ontem, que eu mando para vocês. E a live está disponível aí para vocês poderem assistir quando vocês quiserem, falando sobre a persona, que é o centro da nossa, de todo o trabalho que a gente faz. Se você não sabe exatamente quem é a pessoa para quem você fala, você está correndo grande risco de ficar fazendo aqui sua comunicação e ela não chegar a quem você quer que chegue, e não se transformar em serviço, em trabalho para você. Então, um beijo para todas, todos e todas. E amanhã é a última live dessa série que eu resolvi fazer essa semana, nós vamos falar sobre crenças limitantes, comportamentos, atitudes, questões que são parte da nossa personalidade ou que são parte das crenças que nós alimentamos e que nos impedem de realizar os nossos projetos, de colocar os nossos sonhos no mundo. Então, se você é aquela pessoa que está aí dizendo, olha, parece fácil, mas para mim é difícil, por causa disso, por causa daquilo, se você quer fazer e não está conseguindo, amanhã não perde a live, vai ser 8 horas e a gente vai falar sobre essas crenças e sobre essas vozes que falam dentro de nós e que nós às vezes alimentamos demais e que acabam nos paralisando e nos impedindo de realizar toda a potência que nós temos e toda a entrega que nós queremos fazer para as pessoas que precisam do nosso trabalho, que precisam dessa entrega. Então, venham amanhã, eu espero vocês às 8 horas. Um grande beijo, obrigada, Laura. Fiquem com as deusas e com Deus. Beijo.